Só complementando ainda sobre o slide anterior, aqui você tem mais algumas indicações do que você se deve fazer com o medicamento. Então, assim, leia corretamente as informações que contém na bula. Quando a gente vê aquela bula do medicamento, a gente já começa a se desesperar. Mas naquela bula tem a dosagem que pode ser tomada e administrada, tem as interações medicamentosas que aquele medicamento pode ter com outro medicamento. Então a bula tem uma vasta informação nela contida. Quando a gente pega uma bula, a gente já se desespera, que ela é o mais rápido possível. Mas ali, como eu falei, na bula tem todo o que o medicamento vai fazer, tanto no seu organismo, como ele vai ser absorvido, como vai ser eliminado, interações medicamentosas que ele vem a ter com outro medicamento, os efeitos adversos e por aí vai. O medicamento ele nunca deve ser tirado da sua embalagem original, tá? Ajuste o horário de acordo com a sua rotina. Então, às vezes, o médico prescreve lá tomar a cada 12 em 12 horas. Mas aí você lembra que nesse horário você vai estar na faculdade, ou vai estar no curso, ou você vai estar trabalhando. Então, você tente adequar o medicamento com a sua rotina de trabalho, de estudo, tá? Com a sua rotina que você tem. Respeitar sempre os horários da dosagem da medicação. Para isso, você pode utilizar métodos que o ajudem a lembrar. Sempre lavar as mãos antes de tomar qualquer medicamento. Jamais altere a dosagem prescrita. Então, como assim? Jamais alterar a dosagem prescrita. O médico prescreveu, suponhamos aí, paracetamol 500 mg. Poxa, mas mesmo assim minha cabeça está doendo. Vou tomar 2.000 mg. Então, você está alterando a prescrição do médico. Como a gente já citou, mesmo com o desaparecimento dos sintomas da doença, deve-se continuar o tratamento pelo prazo determinado. Caso você se sinta mal ao tomar aquele medicamento, procure imediatamente um profissional da saúde. Em caso, professor, eu esqueci de tomar o meu medicamento no horário que era para eu tomar. Eu posso tomar agora? Então, primeira coisa que você vai ver a bula e vai verificar se existe alguma orientação para esse fim. De modo geral, tome o medicamento assim que lembrar, principalmente se tiver passado pouco tempo do horário. Então, se você esqueceu de tomar o medicamento, faz pouco tempo, meia hora, uma hora, eu vou ter que tomar. E depois manter no horário correto que eu estava tomando. Tá? Então, ali você também, na bula, você vai ter o tempo de meia-vida daquele medicamento. Então, dali também dá para você tirar uma base de que você pode estar tomando ou não, tá? Administração do medicamento. A forma de administração do medicamento ela é de extrema importância fundamental no processo de absorção do fármaco pelo organismo e, consequentemente, ocorre o efeito terapêutico. Por isso, algumas ações devem ser executadas a fim de se obter uma máxima absorção do fármaco em questão. Então, quando você toma um medicamento, a via de administração, como a gente já falou, ela vai ser de suma importância para que o medicamento entre dentro do nosso corpo, do nosso organismo. Quando ele entra, ele vai sofrer o processo de absorção do fármaco pelo organismo. Sendo assim, ele vai fazer o seu efeito terapêutico. Mas alguns cuidados a gente possa estar tomando para ter esse efeito terapêutico. Então, primeiro, sempre tirar as suas dúvidas em relação ao medicamento com o profissional da saúde. Tá? Se utilizar mais que 3 medicamentos, faça planilhas e esquema para facilitar a administração. Então, por exemplo, lá na farmácia, quando a gente tem receitas que a gente já faz 3, 4 medicamentos diferentes para o mesmo paciente. No caso da farmácia de manipulação, me possibilita fazer isso. O que eu faço? Eu faço os medicamentos que foi prescrito em cores diferentes. Então, por exemplo, o seu João precisa tomar um o seu João precisa tomar um furosemide, precisa tomar um paracetamol,
precisa tomar, vamos aí, uma fluoxetina e o seu João precisa tomar uma amitriptilina. 4 medicamentos separados. O médico prescreveu tudo em receita separada. Para eu fazer 4 medicações. O que eu faço no caso da farmácia de manipulação? Eu faço em cores de cápsulas diferentes. Para quê? Para ajudar o seu João a lembrar. Então, por exemplo, tem muita gente que toma às vezes um medicamento por cor da cápsula. Ainda mais pessoas que são idosas. Exemplo, eu fiz a fluoxetina na cor vermelha. Deixo na cor vermelha, eu fiz o paracetamol na cor branca, eu fiz a amitriptilina na azul e eu fiz o outro na transparente. Então, às vezes, isso vai ajudar o seu João, porque ele vai lembrar que aquele medicamento vermelho é para ele tomar às 10, o azul é para ele tomar às 13. Então, assim, às vezes a cor da cápsula ajuda nesse coisa. Mas lembrando, em farmácia de manipulação, pois eu consigo fazer o medicamento na hora e consigo fazer em cores de cápsulas diferentes, tá? No caso disso. Mas se caso você trabalha numa drogaria onde os medicamentos às vezes vêm da mesma cor de cápsula, o que você pode fazer? Pedir para que o seu João crie uma tabelinha para ele tomar os medicamentos corretos. Ou então, às vezes, você mesmo na drogaria pode pegar a caixinha e prescrever. Ó, seu João, esse medicamento você vai tomar às 12 horas. Esse outro medicamento não vai tomar às 12. Esse vai ser às 13. Tá? É uma forma de estar ajudando também o paciente. Ou o próprio paciente, ele pegar e fazer a sua tabelinha. Tá ok? Bom, primeiramente, água sempre é a primeira escolha quando você vai tomar um medicamento, tá? Geralmente 200 ml de água. Gente, tem gente que toma medicamento com refrigerante, tem gente que toma medicamento com leite. Alguns medicamentos são apropriados para tomar com leite? Sim, são. Mas é como eu falei, tudo isso está na bula, tá? Se aquele medicamento pode se tomar com leite ou não. Mas a primeira escolha sempre é a água, beleza? Cápsula e hidrágeno não devem ser triturados ou amassados. Mas, é claro, existem exceções. Se for necessário, o profissional irá orientá-lo. Tem cápsulas ou comprimidos, não sei se vocês já viram, que tem o comprimido, né? E ele já tem a marquinha certinha para você cortar. Então, esses medicamentos, esses comprimidos, ele pode ser cortado. Agora, aquele comprimido que não tem essa marquinha, tem gente que corta? Tem. Mas, por exemplo, quem me garante que você irá estar tomando, por exemplo, se esse comprimido tem 150 miligramas, quem me garante, quando ele não tem aquela tarja para ser cortado, quem me garante que você vai dividir no meio certinho, tendo 75 miligramas de cada lado? Não tem como. Quando ele não tem aquela tarjetinha, não tem como você me garantir que você vai estar cortando ele em 75 miligramas. O que pode acontecer quando ele não tem essa tarjinha? Você pode acabar cortando ele uma das partes desiguais. Então, por exemplo, em vez de uma parte conter 75 miligramas, pode ser que uma das partes contenha 79 miligramas ou mais, tá? Então, medicamentos que possam ser cortados, ele sempre vai ter a indicação, mas sempre procurar uma orientação do profissional da saúde. Tá? Em caso de xaropes, emulsão, sempre utilizar o medidor, tá? Lembra que sempre o xarope, quando você compra em drogaria, ele vem com medidor, ou seringa, ou aquele copinho, né? Sempre usar aqueles medidores, se for necessário, tá? Nunca utilize utensílios domésticos para este fim. Então, às vezes, tem lá o medicamento que ele já vem com o copinho dosador e tudo. Você foi e perdeu. Mas quem me garante quando você der na colher, você vai estar dando o que era necessário para o seu filho tomar.
Do mesmo jeito da cápsula, quem me garante que você não vai estar dando a mais? Mas é claro que existe aqueles medicamentos que falam dar uma colher de sopa, dar uma colher de chá. Tá? Então tem casos e casos. Ó, que nem a gente falou, alguns medicamentos não fazem efeito se forem tomados com leite, chá, sucos, refrigerantes. Não devem ser tomados com medicamento. Então, lembrando, gente, primeira escolha sempre a água. Tá? Mas existem medicamentos que possam ser tomados com leite, mas aí tem que ler a bula, ver quais são esses medicamentos, tá ok? Bom, aqui eu coloquei, como a gente tinha falado também, que alguns medicamentos eles podem sofrer interações medicamentosas, né? Segundo a OMS, o que seriam essas reações ou reações adversas ou interações medicamentosas? Segundo a OMS, reações adversas se caracteriza como qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional a um medicamento. Então, se caso eu perguntar na prova, segundo a OMS, o que se caracteriza como reação adversa? Qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional a um medicamento, a qual se manifesta após a administração de dose. Normalmente utilizada no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doença, ou para modificação de função biológica. Desta forma, caso se sentir mal após a administração de qualquer medicamento, deve ser imediatamente procurar um médico ou farmacêutico para avaliação do caso. Seja realmente constatada a reação adversa, deve-se contatar e notificar a indústria farmacêutica. Então, vocês viram que o que a OMS fala sobre efeitos adversos em interação medicamentosa? Então, o que acontece? Quando você toma um medicamento e aquele medicamento começa a apresentar a não fazer o efeito desejado e você começa a se sentir mal, você deve procurar primeiramente um médico ou um farmacêutico que vai te orientar sobre aquele medicamento, provavelmente vai mandar você suspender aquele medicamento e vai fazer o que? Vai constatar e notificar a indústria farmacêutica e a Anvisa. Ó, seu João passou mal com esse novo medicamento. Ele falou que nunca tinha tomado, foi a primeira vez, e se sentiu assim, assim, assado. Mandei suspender essa medicação e estou notificando a indústria que aquele medicamento fez mal para aquele senhor. Vou também constatar a Anvisa. O que a indústria vai fazer? Lembra dos ensaios clínicos, pré-clínico? A indústria vai puxar todos aqueles ensaios, vai ver o que pode estar acontecendo. Lembra que também depois que a gente lança um medicamento no mercado, a gente tem ainda a fase 4, que é aquela que a gente acompanha o medicamento depois que ele saiu para a produção, depois que ele saiu para a venda, que qualquer efeito adverso eu vou começar a anotar e ver o que eu vou fazer com aquele medicamento. Então, a gente vai notificar e vai ver se teve outros casos semelhantes. Caso necessite, tiver outros casos parecidos com o do seu João, vai ser retirado aquele medicamento do mercado, no caso da drogaria, e vai fazer uma nova bula. Exemplo, seu João teve problema porque ele tinha hipertensão. E esse medicamento acabou afetando ainda mais. Então, o que eles vão fazer na bula? Vão retirar da drogaria aquele medicamento e vai colocar na bula. Esse medicamento não pode ser tomado por pessoas que têm problemas de hipertensão, pois pode acarretar tal. Entendeu? Isso se não for coisa muito grave. Tá? Se for uma coisa muito grave, eles vão retirar do mercado e vão fazer novos ensaios para ver o que está acontecendo. Já a Organização Mundial da Saúde, ela trata as interações medicamentosas como? Ela trata como interações entre fármacos, são alterações que se produzem no efeito de um fármaco devido à ingestação simultânea de outro fármaco ou alimentos consumidos.
Para evitar essa situação, deve-se informar ao médico a utilização de todos e qualquer medicamentos utilizados ou restrições alimentares. Então, a interação medicamentosa, a OMS trata como que é a interação entre fármacos, tá? Que ele faz o quê? Que ele vai produzir um efeito de um fármaco, ele pode aumentar, diminuir ou cortar um efeito de um fármaco devido à ingestação simultânea, por exemplo, de 2 fármacos, ou diminuir a ação ou potenciar a ação com alimentos. Então, claro, existem fármacos que podem interagir com alimentos e cortar o efeito. Uma vez, eu estava escutando uma moça falando, até no ônibus, né? Ela estava falando que para outra moça que estava tomando já sulfato ferroso há um bom tempo. E toda vez que ela ia fazer, ela estava tomando sulfato ferroso por via oral, tá? E toda vez que ela ia fazer o teste para ver a quantidade de ferro no sangue, ver a quantidade de ferro que ela estava conseguindo absorver, sempre dava baixa. Sempre dava baixa. Aí eu sou curioso, né? Fiquei com o ouvido só escutando e ela comentou com o rapaz que estava do lado. Falou que assim, que não sabe se parava ou que não sei o que. Só que ela falou para ele que estava tomando sempre logo 30 minutos depois do almoço. Pronto, tá aí a questão. O que acontece? Para vocês verem como o alimento ele pode alterar um fármaco. O sulfato ferroso ele não pode ser tomado depois do almoço. Ele sempre tem que ser tomado de barriga vazia. Por quê? Porque o sulfato ferroso ele é melhor absorvido em pH ácido. Então, se você está em repouso, seu estômago está precisando, né? Então, quando você toma um sulfato ferroso com o estômago vazio, o efeito dele é melhor do que você tomar ele depois que você almoça, ou depois que você janta, ou depois que você toma um café. Então, sempre o sulfato ferroso, ele é bom tomar de barriga vazia. Então, para vocês verem que o alimento, nesse caso aqui, vai fazer o quê? Vai diminuir o pH estomacal e assim o efeito do sulfato ferroso não terá efeito. Então, por isso, sempre tomar com o estômago vazio. Tá ok? Bom, aqui eu coloquei 2 reações adversas de interação medicamentosa. Então aqui eu coloquei o Panax ginseng, quando associado ao ácido acetilsalicílico, clopidogrel, heparina, além de anti-inflamatório, não esteroidais como ibuprofeno ou naproxeno, poderá reduzir a ação anticoagulante do varfarina, aumentando o risco de sangramento. Para vocês verem. Então, o Panax ginseng, quando ele é tomado com um anticoagulante, por exemplo, a varfarina, ele pode aumentar o risco de sangramento na pessoa. Quando o Panax ginseng, quando utilizado com um antidepressivo inibidores da monoaminoxidase, pode desencadear tremores, insônia e cefaleia, podendo alterar a pressão sanguínea ou efetividade de medicamentos cardíacos, incluindo bloqueadores de canais de cálcio. Então, para vocês verem, o Panax ginseng, ele pode fazer tudo isso. E às vezes o Panax ginseng, a pessoa não fala que está tomando. Tá? Um outro exemplo clássico de um fitoterápico que ele tem um grande problema é o ginkgo biloba. Por quê? Às vezes a pessoa está tomando ginkgo biloba para circulação sanguínea, para ativar a falta de memória, para ajudar na memória. Então a pessoa foi lá na drogaria e comprou um ginkgo biloba. Só que a pessoa que atendeu aquele paciente ou aquele cliente da drogaria não deu uma orientação devida. Então, por exemplo, o paciente ele tem problema e ainda toma ácido acetilsalicílico. Só que ele não foi lá e não falou para o médico e nem para o rapaz que atendeu ele no balcão da drogaria. Então ele começou a tomar ginkgo biloba e o ácido acetilsalicílico, do clopidogrel. Então o que o ácido acetilsalicílico e o ginkgo biloba ele vai fazer?
O ginkgo biloba, ele possui um composto nele chamado de gincolídeo, tá? O que esse gincolídeo vai fazer? Ele vai poder atuar como antiagregante plaquetário. Então, o ginkgo biloba mais o AS, que é o ácido acetil salicílico, lembra o AS? O ginkgo biloba vai potencializar o efeito antiagregante plaquetário do AS, apresentando um efeito sinérgico, comprometendo assim a agregação plaquetária, podendo apresentar de início algumas manifestações, como, por exemplo, sangramento digestivo. Então, para vocês verem, um ginkgo biloba, que é um fitoterápico natural, quanto ele misturado com AS, ele possa causar esse efeito, tá? Então, o ginkgo biloba também, como com outros anticoagulantes como a heparina e varfarina, e além de anti-inflamatórios não esteroidais como naproxeno ou ibuprofeno, ele pode fazer com que haja um aumento no risco também do sangramento. Então, usuários de medicamentos que contêm alho, vitamina E e ácido acetil salicílico e varfarina, entre outras drogas antiplaquetárias ou anticoagulantes, devem ser advertidos sobre o risco. Então, toda vez que você vender um ginkgo biloba na farmácia de vocês, na drogaria ou que vocês estiverem trabalhando, não custa nada perguntar: o senhor faz uso de um outro medicamento? Se a pessoa falar que faz o uso de ácido acetil salicílico, sempre é bom estar orientando ela. Olha, esse ginkgo biloba junto com ácido acetil salicílico, ele pode causar sangramento. Então é recomendado que o senhor não tome ou que o senhor procure orientação de um profissional da saúde. Aí você pode chamar um farmacêutico, ou se ele quiser, possa ir procurar um médico, tá? Mas olha o risco que um ginkgo biloba, que é um produto fitoterápico, possa causar. Lembrando, ginkgo biloba ele tem que ter uma pausa. Então você toma por 3 meses e faz uma pausa, tá? Ele não pode ser tomado direto. Por exemplo, vou tomar ginkgo biloba durante 1 ano. Não. Ele sempre é por 3 meses e você tem que fazer uma pausa. Beleza? Gente, deu para entender até agora um pouco de reações adversas de medicamentos. Então, eu passei esses 2 exemplos que são clássicos, que são 2 fitoterápicos. Tanto o Panax ginseng e o ginkgo biloba são 2 fitoterápicos, que às vezes é vendido em drogaria, mas olha o risco que a pessoa pode ter, se caso ela tome um ácido acetil salicílico, para aquelas pessoas que têm acúmulos de plaquetas, tá? Nesse caso, olha o risco. Então, vocês veem como é importante o uso racional do medicamento, tá? E também vocês estarem orientando, caso vocês forem trabalhar no balcão de uma drogaria. Então, olha os riscos. Bom, como a gente tem a falar também, o último slide, falando sobre a automedicação. A automedicação é um grande problema de saúde pública. Mas o que leva esses pacientes a se medicarem? Vou fazer essa pergunta para vocês. Quem já aqui da sala não se automedicou? Agora eu faço uma outra pergunta. O porquê você se automedicou? Então, muitos aqui devem estar respondendo: eu fui, como era só uma dorzinha de cabeça, eu fui lá na drogaria, comprei um paracetamol, passou minha dor de cabeça. Por que você foi lá? Porque você não quis ir passar no médico e ficar 3 horas esperando para ser atendido. Então, um dos grandes fatores que a pessoa se automedica, às vezes é porque ela não quer ir ao médico para ficar lá esperando 3 horas, ou 4 horas, ou 5 horas, apenas para relatar para o médico que está com dor de cabeça e o médico passar alguma coisa. Então, às vezes, por exemplo, o tempo perdido num hospital faz com que a pessoa se automedique. Então, também tem os fatores econômicos. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para ir no hospital, o hospital é longe, mas do lado da casa dela, um pouco mais abaixo, tem uma drogaria ou uma farmácia. Então, ela vai lá e se automedica. Também, a cultura do nosso país faz com que a gente se automedique. Os informativos que passam na televisão,
né? No caso, os comerciais, também faz com que a gente procure a automedicação, né? Então, assim, há várias coisas que faz com que a pessoa se automedique. Então, a automedicação, ela pode ser entendida como o uso de medicamentos sem intervenção de um profissional habilitado. Então, se eu perguntar o que é uma automedicação na prova, vocês podem falar. A automedicação pode ser entendida como o uso de medicamentos sem a intervenção de um profissional habilitado, como médico ou farmacêutico. Beleza? No diagnóstico, prescrições, acompanhamento e tratamento de intoxicação, perda de eficácia, eficiência do medicamento e o que mais ocorre por conta da automedicação é seu amigo, parente, vizinho, pois pode ter um problema de saúde parecido com o seu e tomar determinado medicamento. Isso não significa que esse tratamento será bom para você, pois cada medicamento reage de uma forma em um organismo. Então, também um dos grandes fatores para a automedicação do nosso país, no caso, seria o amigo, parente e vizinho. Exemplo, como eu já falei acima, o seu parente, seu vizinho ou seu amigo sentiu alguns sintomas. Tomou aquela medicação, foi boa para ele, aliviou, parou tudo. E você comentando com ele no serviço, no trabalho ou em casa mesmo, você começa a falar para ele de alguns sintomas que você está tendo. Olha só, você relatou e ele falou: nossa, eu tomei esse medicamento, foi muito bom para mim. O que você vai fazer? Qual é o nome desse medicamento? Ah, foi esse aqui, ó. Aí ele escreve no papelzinho e te dá. Você vai fazer o quê? Vai na drogaria ou na farmácia no outro dia comprar esse medicamento. Fala, ó, quero esse medicamento. Você vai levar, vai tomar, mas lembrando, não é só porque aquele medicamento fez efeito para o seu amigo que ele vai fazer efeito para você. Então, aquele medicamento ele vai poder causar intoxicação, perda da eficácia, entre outras coisas. Por quê? Porque você não sabe se aquele medicamento será o certo para o seu diagnóstico, para o seu problema. Então, um dos grandes fatores que faz com que as pessoas se automediquem são esses, são ser influenciados por amigos, parentes e vizinhos por ter tomado um medicamento que fez bem para ele naquele tempo, naqueles sintomas que ele estava tendo. Ou às vezes os sintomas que você está tendo não é o mesmo causado pelos sintomas daquele seu amigo vizinho, tá? Então pode ser outras coisas que estão causando sintomas parecidos com o que você tem, que o que seu vizinho teve, tá? Então sempre que um medicamento, como a gente falou sobre a automedicação, ela tem que sempre ser prescrita por um profissional da saúde, habilitado. Quando ela não é prescrita por um profissional da saúde habilitado, ela é uma automedicação. Beleza? É por isso que as indústrias devem realizar estudos periódicos em relação aos acondicionados do medicamento, como média profilática para o consumo racional e adequado do medicamento. Outra forma de combater esta automedicação é impulsionamento da utilização de medicamentos manipulados ou fracionamento dos mesmos. Então, assim, como a gente falou, um dos grandes formas de combater a automedicação é os medicamentos manipulados ou hoje, como existe nas drogarias e farmácias, o fracionamento de medicamento. Então, por exemplo, você recebeu uma cartelinha de 10, só que o paciente precisa tomar só 3. Tem medicamento que eles fracionam e dão para o paciente tomar. Mas, claro, tem que ter o local específico para isso. Não é qualquer local, não é qualquer farmácia ou drogaria que faz esse fracionamento do mesmo. Tá ok? Gente, então, hoje foi a nossa última aula. Espero que tenha dado para entender a matéria. Semana que vem, como a gente combinou, é nossa prova, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre o uso racional de medicamentos.
Espero que tenha ficado bem claro. Se um dia vocês forem trabalhar no balcão de farmácia, para vocês verem as interações medicamentosas que existem. Ah, professor, mas são muitas interações medicamentosas que existem. Mas o que você pode fazer? Uma tabelinha e colocar nessa tabelinha os medicamentos que mais saem. Por exemplo, você vai trabalhar em determinado local que determinado médico só prescreve aquela medicação. Então sempre vai cair sempre aquela medicação. Então o que você pode fazer? Opa, já que cai essa medicação, vamos estudar um pouco mais sobre ela. Você pode ver as interações medicamentosas que ela faz, você pode ver a dosagem máxima e mínima, tá? Porque isso, gente, vocês podem salvar muitas vidas conforme isso. Entenderam? Então você faz uma tabelinha. Por exemplo, se lá na farmácia que eu trabalho, poxa, o médico prescreve muito propanolol. Eu anoto num caderninho o propanolol. O que eu vou fazer? Dose máxima e dose mínima. Posso escrever isso. Então, por exemplo, o propanolol, coloquei a dose máxima e a dose mínima. Para que serve o propanolol? Para isso, isso, isso e isso. Qual a interação medicamentosa que ele pode ter? Para isso, isso e isso. Por quê? Quando cai um propanolol para vocês lá, você já vai saber. Por quê? O médico sempre está prescrevendo propanolol, propanolol, propanolol. Então, você já vai ter uma base da dosagem máxima. Suponhamos que o médico um dia esteja cansado, sem querer ele colocou uma dosagem mais alta, que não é permitido, que aí já passa. Como você for uma pessoa esperta, você já anotando no seu caderninho, você vai ter aquilo na cabeça. Opa, acho que esse médico errou, a dosagem está um pouco alta. Calma aí, senhor, eu vou ver aqui com o farmacêutico. Você vai passar para o farmacêutico vai ver, opa, vai sim. Vai acabar ligando para o médico e falar, doutor, queria confirmar essa dosagem de propanolol. Aí o farmacêutico liga para o médico, tá correto, tal, tudo. O médico vai pegar e falar, nossa, desculpa, eu acabei errando, tudo bem. Conversando que se entende. Então, vocês podem fazer isso. Vocês podem criar uma tabelinha. Por exemplo, você trabalha num posto de saúde do governo. Você pode ver quais são os medicamentos que mais são prescritos e ver a dosagem máxima, a dosagem mínima, qual interação medicamentosa ele possa ter. Então, assim, cada vez mais vocês têm que procurar o conhecimento, porque assim vocês vão crescendo cada vez mais profissionalmente. Tá ok? Então, gente, fica aqui a dica. No que vocês precisarem de mim, só me chamar no WhatsApp. E por aqui a gente vai se encerrando as nossas aulas de produção de medicamento. Esse foi o último tema. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. E no que precisarem, pode contar comigo. Tá ok? Então, desde já agradeço e meu muito obrigado.